Há um ano, o Mulheridades nasceu. Nasceu da vontade de falar de nós, com verdade, leveza e coragem. Nasceu do desejo de ressignificar o envelhecer, de abraçar o corpo, a mente, o desejo, a saúde e a história de cada mulher. Em 12 meses, construímos uma trilha de encontros, conversas que acolhem, histórias que curam e saberes que transformam. Hoje, celebramos um ano inteiro de voz, presença e potência feminina. Um ano de ciência e afeto, de cuidado e pertencimento, de mulheres que envelhecem não para menos, mas para mais. Bem-vindas ao episódio especial de aniversário do Mulheridades. Porque longevidade é caminho e juntas a gente caminha muito mais longe. Boa tarde, Alessandra. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como você chega hoje? Estamos felizes, celebrando um ano desse nosso podcast, muito feliz e contente com esse projeto e com toda a marca que esse projeto trouxe em nossas vidas. A gente iniciou aqui lembrando que envelhecer é uma obra-prima em construção, reforçando a identidade desse podcast como um espaço seguro, leve e profundo. Vamos relembrar um pouquinho de todas essas mulheres maravilhosas que passaram até aqui e o quanto de sabedoria elas nos deixaram. Sim, vamos lá. Lembrando do primeiro episódio, quando a doutora Jaque Ferraz trouxe a emblemática frase: "Eu não me troco por duas de 30", né? O quanto ouvir isso de uma mulher de 60 anos é importante, né? Ainda mais nós que ainda estamos, né, nesse processo de envelhecimento e pensando muitas vezes que isso pode ser doloroso, né? Ter esse tipo de conversa com mulheres mais experientes traz muita tranquilidade no nosso envelhecer, você não acha? Sim, para mim foi muito impactante. Afinal, eu tô vivendo a década de 30 e quando ela traz que ela não se troca, para mim foi, ai meu Deus, espera aí gente. Tá Foi emocionada. tô emocionada. Para mim foi impactante, porque a gente reconhece, o quanto que essa trajetória é importante, o valor que ela se dá, a história que ela construiu e o processo do envelhecimento em si. Então a gente percebe que é uma mulher guerreira, uma mulher ativa, que com 60 anos ainda está exercendo a sua profissão e cuidando de outras mulheres e fazendo a diferença desse mundo. Então para mim isso foi muito impactante e eu quero chegar lá, fazendo do mesmo jeito. Com certeza, com certeza. Eu acho que o primeiro episódio, né, de Jaque, ele traz já muitas coisas, né, para conversa, né, para essa roda de conversas que a gente foi criando, né. Eu acho que uma das coisas mais impactantes, de todos os primeiros episódios foi foi realmente a gente conseguir desvencilhar essa ideia de que o envelhecimento tira a nossa beleza, né, tira aquilo que nos faz feminina, né, então eu acho que dessa forma a gente foi criando uma trajetória onde a gente pôde ouvir de outras mulheres, né, como por exemplo Lila traz pra gente, que a gente precisa olhar para o nosso corpo e ver o que é belo para nós e não sobre o que dizem do nosso corpo, né, do ponto de vista estético. Assim como Rafaela também trouxe a ideia de que o cosmético pode ser preventivo, mas que os hábitos de vida são mais importantes no que diz respeito à beleza da pele, dos cabelos, né, que são coisas que são associadas ao envelhecimento feminino de uma forma negativa, né. São as rugas, é a pele que vai ficando flácida, é o cabelo que vai caindo, vai ficando branco, né. Então a gente tirar um pouco desse peso e trazer para trajetória da mulher
a implementação de hábitos que sejam positivos, não do ponto de vista estético apenas, mas como da saúde global, né. Então acho que essa linha que a gente foi traçando aí como o corpo, que é identidade, que é também consciência, né, e essa autoconsciência de quem eu sou no mundo, como que eu me coloco, o que é importante para mim, nessa trajetória, faz com que a gente consiga envelhecer de uma forma leve, né, e aí sim chegar lá na frente e estar grato por ter chegado lá. E essa trajetória não é uma trajetória fácil e nem simples, né, tá muito associada a isso que você traz, a essa consciência do corpo, né, como você percebe essas transformações, que tá ligada à questão da nossa autoimagem, da forma como a gente se vê, da forma como se percebe, associado também a essa autoestima, né. Então, reconhecer que vão existir essas transformações, mas que isso faz parte da vida e como a gente vivencia isso de uma forma, eh, tranquila, a gente compreenda também que essas transformações elas vão existir, são necessárias e fazem parte da vida, mas que podem nos tornar potências, Hum. né, que não nos desqualifica, porque foi o que você traz, assim, às vezes o envelhecimento está associado à questão de não servir mais, de não valer, de não estar mais, como é que eu posso sinalizar? De não ser útil. Né, de estar ali, tô envelhecendo e tô ficando cada vez mais distante. E não, envelhecer não é isso. Envelhecer é você ter as transformações físicas, mas você também ter a potencialidade de de ver experiências únicas, né. Então isso é muito importante, a gente ter essa consciência de que sim, vão existir essas transformações, sim, vai aparecer o cabelo branco, sim, vai aparecer as rugas e que elas fazem parte da nossa história, que elas fazem parte do nosso caminho, elas contam, né, as nossas experiências e isso que é o belo, Sim, e isso que é o importante e isso que é a vida, né. com certeza. Eu percebo que essas discussões que a gente teve ao longo do ano aqui, principalmente as relacionadas à estética, né, tiveram um impacto muito grande na minha forma de ver, né, o meu próprio envelhecimento, e e eu penso que quem nunca parou para refletir sobre isso, talvez tenha uma dificuldade maior de vivenciar determinadas situações, né. Recentemente eu fui fazer uma visita domiciliar, né, uma consulta domiciliar para um idoso de quase 100 anos, e aí conversando com ele, em algum momento ele falou de mim, né, da minha aparência, e aí a gente falou da idade, e aí eu perguntei: "Quantos anos você acha que eu tenho?", né. E aí ele falou lá, não me lembro bem a idade, mas foi uma idade maior do que a de fato eu tenho. Então se fosse um outro contexto, talvez eu me sentisse mal. Sim. Mas assim, a gente perceber que uma pessoa que está olhando pra gente de um ângulo, né, lá na frente, que quando ele dá um número, esse número não nos representa, e é muito mais a forma como ele enxerga, né, porque ele não falou aquela idade, esses 40 e poucos anos que ele falou, eu tô com 42, mas ele falou um pouco mais, 44, alguma coisa assim. E mas ele falou de uma forma positiva. Aham. Né, e que talvez se eu perguntar para uma pessoa mais jovem, ou às vezes quando eu tô dando aula, que eu tô junto dos alunos ali no na policlínica e tudo, e chega alguém: "Tem algum professor aí?", né, tipo, que você não se consegue distinguir quem é o professor, aquilo ali tem um impacto completamente diferente do impacto que aquela pessoa, né, mais velha me deu. Então que a idade é só um número, né, e que a gente não deve ser apegado a isso, né, que tem outros parâmetros que são mais importantes. E a gente se sentir bem, né, não tem a ver exatamente com a idade, tem a ver com como a gente se coloca no mundo, né, que o corpo, né, ele é de fato o ponto de partida, mas ele não é a chegada a nada. Então, que hoje eu consigo muito mais tranquilamente fazer um vídeo, tirar uma foto, sem maquiagem, sem tanta, alegoria, porque eu tô bem,
E é essa imagem que eu quero passar, porque eu quero que as outras pessoas também se sintam bem com os corpos delas, né. Então eu acho que a gente ter tido a oportunidade de conversar sobre isso ao longo do ano, foi muito impactante para mim. Sim, eu me recordo do episódio 2 que a gente conversou com a doutora Catine, e a gente trouxe o quanto que esse belo, ele é muito subjetivo, e hoje tem muito processo de comparação, principalmente em relação às redes sociais, né. Construir esse belo hoje, se valendo do outro, do olhar do outro, do que o outro faz, porque o que a gente mais tem aí é a questão do consumo, de você ficar mais bela, de você ficar mais bonita, botox, enfim, são várias estratégias estéticas que têm se utilizado para você se sentir mais belo para quem? E o porquê? Né, será que você está se vendo por dentro? Será que você se conhece? Será que você percebe que é necessário de fato conhecer para se sentir belo? O simples botox vai mudar de fato quando você se olhar no espelho e você vai se sentir bem? Então, assim, a questão eu acho que não só o episódio 2, mas todo o processo, toda essa nossa caminhada durante esses 12 meses foi a questão do autoconhecimento, né, do Sim, autodesenvolvimento, do quanto que você precisa se conhecer, saber quem você é, saber o que você quer, saber as suas potencialidades, saber também o que você precisa desenvolver, precisa melhorar, para você se reconhecer enquanto pessoa e ter cuidado com esse processo de comparação, que muitas vezes a gente fica se valendo da caixinha do outro, querendo se encaixar no mundo do outro e não se permite vivenciar o nosso mundo. é verdade. Acho que nesse episódio de Catine, a gente conversou muito, né, sobre essa sobrecarga, eh, de tarefas, de objetivos que a mulher tem, né, e ela trouxe pra gente uma frase que eu nunca esqueci, né, que as mulheres querem fazer tudo sem abrir mão de nada, É né, verdade. e isso me impactou muito, porque hoje quando eu tomo uma decisão de abrir mão de um projeto, ou deixar de fazer alguma coisa, eh, eu sempre lembro dela dizendo: "Se você quer alguma coisa, você tem que abrir mão de outras, né, então você abrir mão é abrir espaço também para outras coisas, então, nesse sentido, isso vale para tudo, né. Então se você abre mão de, por exemplo, pintar o seu cabelo, que s todo mês, né, porque a quantidade de branco que as pessoas têm normalmente tem que fazer de 15 em 15, uma Por você isso que tá eu não pinto o meu. pois é, você tá abrindo espaço para fazer outras coisas que talvez sejam mais importantes para você, né. Eh, Isso é uma lição muito, muito valiosa, porque realmente o tempo é o nosso maior tesouro, Sim. né. A gente lida muito mais com o tempo do que com o dinheiro, né. Porque, na verdade, se você não tem não consegue se dedicar a determinadas coisas, né, e faz uma falta muito grande no final. A conta não bate, né. É aquela história da mesa que Roberta trouxe também, Roberta Leiane, né, que trouxe pra gente no episódio qual foi o episódio dela? Lembra aí? Espera aí que eu não Acho que foi o 16, se eu não me engano. Que ela fala que a vida é como uma mesa, né, com vários pés. Se um fica bambo, tudo tô vira, você não sustenta, né. E é isso mesmo, né, se a gente precisa ter um equilíbrio, né. Onde que eu vou colocar esse meu tesouro, esse tempo, né. É a família, é o autocuidado, é o trabalho, a gente precisa equilibrar isso tudo, porque se não houver um equilíbrio, haverá fatalmente algum tipo de sofrimento. sim. Né, então é muito importante que a vida da mulher, venha que a gente ensine as nossas filhas, né, a equilibrar essas demandas, que são demandas tanto internas quanto externas, as demandas também da sociedade, né, então porque senão a gente vai acumulando coisas, né, pra fazer, acumulando, 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 que não necessariamente nos satisfazem. O que é que realmente traz, né, pra gente a alegria de viver, né.
E o interessante quando você traz isso, que aí a gente dá para poder fazer um gancho com o que vivenciamos no episódio 3 de Camille, porque é importante a gente ter essa noção de tempo, né, e quando Sim, você traz essa questão de que o tempo ele é prioritário, mas é importante também a gente se preparar para viver esse tempo. É importante a gente se preparar para viver esse tempo. E como a gente quer viver esse tempo? Aí entra a questão do planejamento financeiro, porque às vezes a gente só se preocupar, né, assim: "Ah, estou equilibrando as coisas", mas a gente precisa entender que é necessário o planejamento. Eu vejo isso muito com as minhas idosas, né, quando eu faço lá tem um grupo, eu percebo que elas queriam fazer muito mais, que elas poderiam estar fazendo muito mais, mas que não existia um planejamento financeiro. Hoje você tem um custo muito alto com uhum, saúde, com medicamentos, e aí você acaba deixando de se permitir vivenciar outras coisas. Então, é importante a gente ter noção de como viver esse tempo, mas é importante também a gente se estruturar para viver bem, sim, fazer esse planejamento, plantar a sementinha agora para colher lá na frente, né, porque a gente não foi ensinado para isso, principalmente nós mulheres. sim, A gente isso não foi ensinado, não foi passado, a gente não recebeu essa educação de que é necessário fazer esse planejamento e ter esse cuidado para lá na frente. Então eu percebi e isso para mim ficou muito evidente, ficou muito marcado e mexeu pessoalmente comigo, né, o que eu estou fazendo agora, não só financeiramente, mas os meus hábitos, as minhas atitudes, então o cuidado que eu preciso ter com a minha alimentação, o cuidado que eu estou tendo em referente à atividade física, inclusive eu estou até me negligenciando. Quando sim, você traz isso, isso impactou diretamente para mim, porque eu venho numa carga de trabalho excessiva e minha mesa está desequilibrada. uhum, Então foi até bom esse processo de reflexão e trazer todos esses aprendizados, que é importante a gente saber equilibrar, né, o tempo e dosar cada coisinha, porque é importante a gente ter esse cuidado, né, então ter cuidado com a alimentação, ter cuidado com a atividade física, com o planejamento financeiro, porque lá na frente a gente vai colher esses resultados. com certeza, com certeza. Essa relação com o dinheiro, né, que a gente conversou muito sobre isso no episódio de Camille e conversamos um pouco sobre isso também no episódio de ro foi com Renata e Valéria, que a gente falou de empreendedorismo feminino também, né. Que real a gente não foi ensinada, não é algo que está na base da educação familiar das meninas, né. Como lidar com o dinheiro, ter uma educação financeira, colocar investimentos como prioridade também, fazer, né, o pé de meia, né. Isso fica muito delegado nas famílias ainda à figura masculina. E isso está mudando, né, mas ainda percebo, pelo menos nos meus ambientes de convívio, que muitas mulheres ainda se colocam nesse lugar, né, de não pensar junto essa e às vezes não tem nem ciência da renda familiar, né, muitas vezes não sabe também como vai proceder, né, numa organização para o futuro, às vezes não trabalha, não paga o INSS, né, e não pensa que no futuro ela pode precisar de uma aposentadoria, e isso é pensar em envelhecimento também, né. A gente lembrar que a gente tem uma trajetória e que vai em algum lugar, a gente vai lá na frente precisar pensar nisso, né, então que isso seja trabalhado ao longo da vida, né, de forma equilibrada também, porque se a gente só recebe, se a gente ganha e se a gente não se organiza, a gente nem sabe para onde esse dinheiro está indo, Sim. né. E eu me lembro que Valéria trouxe, assim, para mim, foi bem impactante, ela trazendo essa estratégia que ela mesma criou, que ela sabia que quando chegasse um determinado momento, ela iria querer empreender, né,
isso se adiantou um pouco, mas ela traz essa história de que ela trabalhava num ambiente, né, de como gerente e que ela hoje ela faz uma coisa que ela não planejou aquele setor, mas que ela ama e que ela faz com o marido, então os 2, né, eles trabalham no setor de vinhos e que eles fazem isso com amor, que é algo que dá significado à vida dela e do marido. Então a gente pensar no futuro também sobre porque a gente vai ter uma vida muito longa e muitas vezes, a vida produtiva acaba em determinado momento, eh, por aposentadoria mesmo, ou às vezes a pessoa se expõe a um trabalho que não é possível, por exemplo, jogador de futebol, né, que chega um momento Tem que um precisa se prazo, né. reinventar, Sim. né, ou trabalha no plataforma de petróleo, que também tem uma certa idade que já não pode mais ir, enfim. E aí você precisa pensar: "E agora?", em termos produtivos, né, o que que eu quero fazer? E eu vejo isso muito na minha clínica, né, as mulheres às vezes chegam num ponto que elas não veem mais significado naquilo que elas faziam, mas elas não conseguem pensar em outras coisas para fazer, porque foi muito direcionado ao trabalho só pelo dinheiro, né, ou um trabalho voltado para o cuidado familiar, que em determinado momento, né, eh mãe nunca para de cuidar, né, mas assim, o cuidado muda, né, Sim. os filhos se casam, têm as próprias famílias e às vezes o cuidado é um cuidado menos ativo, né. E a gente pensar, né, que a gente vai viver muito, a tendência é que a gente viva muito e a gente precisa ter, ser produtivo, não necessariamente para ganhar dinheiro, mas para se sentir Útil. vivo, ter propósito, né, isso é muito importante. Quando você traz isso é muito importante, e aí eu vejo em relação à Renata, quando ela Uhum. traz a experiência dela, né, desse processo de transformação, e que essa transformação, ela pode ser no meio do caminho, quando Hum. você percebe que as coisas não estão indo bem, que você precisa se reajustar, e foi o que aconteceu com ela, diante de algumas dificuldades, né, de alguns desafios da vida, e que ela precisou se reajustar, e que hoje, né, ela consegue ter uma vida financeiramente estável, mas com propósito. Sim. Né, e faz as coisas com amor e vem se destacando aí, né, se tornou referência hoje, no mercado. Então, o quanto que é importante. A gente precisa, assim, de tudo que a gente conversa, de tudo, das trocas todas, o quão é importante a gente se conhecer Sim. e entender esse nosso propósito, né. Então, quando a gente entende: o "Que que eu vim fazer aqui nesse mundo? O que que eu preci qual é a marca que eu preciso deixar?". Eu lembro que desde criança eu escuto meu pai falar que a vida é feita de 2 documentos primordiais, que é a certidão de nascimento e a certidão de óbito. Então Uhum. entre esses 2 documentos é onde você deixa a sua marca. Então é o que você faz, né, é a Uhum. sua caminhada, é a sua trajetória. E a gente meio que tá se perdendo nisso, né, a Sim. gente não tá se reconhecendo nisso. Então a gente precisa, eh, se conhecer, buscar saber o que a gente quer, para onde a gente quer ir, para onde a gente vai, os nossos objetivos e fazer a diferença, porque não adianta nada a gente se fechar e não trazer a diferença, porque também a gente não vive só, né, é o grande problema também, do o que a gente vivencia quando as pessoas vão ficando cada vez mais velhas, e é o que eu escuto muito, né, as Uhum. pessoas têm medo de envelhecer, porque têm medo de ficar sozinha, e de fato isso acontece. As minhas idosas falam que elas se sentem, entre aspas, rejeitadas, abandonadas, que Uau. elas moram em um espaço onde as pessoas mal mal falam bom dia ou boa tarde ou perguntam se está bem. Então a gente também precisa ter esse cuidado com o outro, né, fazer a diferença na vida do outro. Então qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu objetivo? Qual é a marca que eu vou deixar? E o que que isso vai fazer de diferente na vida do outro? Né, e ter esses vínculos, aumentar essa rede, porque a gente vai precisar, né, Sim, ninguém vive sozinho. com certeza. E ainda falando um pouquinho do empreendedorismo,
lembrei de uma frase de Renata que achei muito impactante, que ela fala que: "Eu levanto a bandeira de que a mulher pode ser empresária de sucesso dentro da própria casa". Sim, E eu achei interessante pensar que o empreendedorismo, ele é uma atitude. A gente não é empreendedor só porque a gente tem um negócio, que a gente precisa tocar um negócio, né. A gente tem uma atitude empreendedora quando a gente busca, dentro das nossas próprias condições, sejam elas quais forem, né, um crescimento, né, um crescimento, enquanto família, né, enquanto empresa, sim, independente de qual é o lugar que você ocupa nessas entidades, assim. Então, eu acho que eu gostaria que as mulheres tivessem essa ideia, né, de que você tem que ter uma atitude empreendedora, que é necessário que isso esteja em você para que você possa crescer enquanto mulher dentro desses cenários que a gente ocupa, né, é muito importante. sim, sim. Eh, E ainda falando um pouco dessa atitude empreendedora, né, a gente não pode esquecer de falar de Lila, né, que também é uma mulher extremamente inspiradora, uma empreendedora nata, né, e ela trouxe pra gente essa ideia de: "Poxa, não importa aonde eu estou, mesmo que eu não pertença àquele lugar, eu posso ser a primeira de muitas", né. E que a dificuldade que é ainda na nossa sociedade para as mulheres negras ocuparem alguns espaços, né, mas essa atitude dela foi algo que me impactou profundamente, né, que muitas vezes nós mulheres de forma geral, independente de raça, cor, eh posição social, a gente passa por situações em que a gente é colocado de lado, de escanteio, como se a gente não pertencesse àquele lugar, e que a gente pode ter exatamente essa atitude, né, esse lugar não era nosso até eu chegar. sim. A partir daqui eu sou a primeira de muitas, né, e isso é muito forte, isso é muito potente. É legal você trazer e Ana também trouxe muito esse discurso, né, a história de vida dela, Ana Magalhães, o Uhum. quanto que é importante você saber o chega a ser redundante eu ficar falando isso de você saber o que quer, saber o que é, mas assim, a gente percebe isso na vivência do outro. Ana também trouxe muito isso, de desbravar os caminhos, se reconhecer enquanto potência, se reconhecer enquanto mulher, mulher negra, né, que passou por todos os preconceitos possíveis, formas de racismo, e vencer, e fazer a história, né, e o que ela tem feito aqui. Então é importante esse esse conhecimento sobre quem você é e o que você quer. Sim, com certeza. E buscar, né, conhecimento. Acho que várias falaram sobre isso. Renata falou sobre a importância de buscar conhecimento para empreender, né? E Ana trouxe também que o estudo foi o que tirou ela do lugar onde ela estava, né? E que ela nunca parou de estudar. E essa é uma realidade para gente, né? A gente buscar através do das do estudo, do conhecimento, ressignificar a nossa história, ressignificar a nossa vida, para que a gente consiga atingir lugares que muitas vezes não nos eram permitidos, né. Eu acho muito importante a gente valorizar, porque a gente está vivendo hoje uma sociedade que não valoriza as instituições tradicionais, que muitas vezes as pessoas querem respostas rápidas, fáceis, que colocam a educação como algo secundário, né, e para nós que somos profissionais, né, que valorizamos, o estudo, né, eu enquanto professora, enquanto médica, enquanto né, mestra, doutora, valorizo isso, e eu acho importante que a gente coloque, né, como isso é transformador na vida das pessoas, o estudo e o conhecimento. É, eu falo que o conhecimento ninguém tira, né. Você pode perder tudo, mas quando você sabe, você tem o conhecimento, isso vai desbravando os caminhos, vai abrindo portas, vai abrindo oportunidades. Então, quanto é importante você buscar aprender a conhecer coisas novas, aquilo que você gosta, aquilo que você está determinada a fazer. Então, isso é muito, muito importante. Eu acho que a gente pode também puxar um gancho
né, de todos os episódios que a gente vivenciou, a questão da maternidade, né. Sim. O Uhum. quanto que a gente ouve quantas experiências a gente ouviu aqui, quantos discursos, quantas falas que nos impactaram. Afinal, falar de mulher, lógico, né, também traz essa questão do maternato, até porque a mulher é a única exerce essa função, né. Então, Lívia trouxe que ser mãe é perder o controle e isso amadurece a gente. Então, o quanto que é importante a gente, eh se permitir também viver todo esse processo, né, do Aham. maternar, de gerar. Mona Lisa também traz a questão de ser avó, então isso é um assunto que a gente precisa discutir até mais, até das próximas temáticas, né, que Sim. mulher e ser mãe tá muito conectado. É, eu acho que a maternidade é um divisor de águas na vida da mulher, seja por desejar e ser mãe, seja por não desejar e ser Sim, mãe, seja por não desejar e não ser mãe, seja por desejar e não ser mãe, né. Porque é muito central ainda. Eu estava ouvindo esses dias uma pessoa falar e me impactou profundamente isso, né, o quanto a mulher ainda é, na sociedade, conectada a essa questão da fertilidade, e aí a gente fala sobre isso tanto na menina quando entra na puberdade, na menarca, a partir desse momento a gente começa a pensar a questão da maternidade, de forma preventiva também, sim. e aí vem matrimônio para casamento para fertilidade, e essa relação com a fertilidade se estende até a menopausa, que hoje também é um tema muito, né, comentado, a gente está falando muito de menopausa, o que é muito bom. E a pessoa estava falando nesse aspecto que as mulheres escondem que estão na menopausa, que porque as mulheres que não se permitem não ser férteis, porque elas ainda atrelam, né, a fertilidade ao valor social. Olha só que chocante isso, né. Uma atriz de Hollywood, por mais linda que ela seja, ela tem que esconder a menopausa, porque se as pessoas souberem, ela não será mais escolhida como Atra a mocinha dos filmes. isso é Não é impactante, né, então assim, dependendo do contexto que você tá, muitas mulheres escondem, né, a menopausa para os maridos, que acham que eles não vão entender o valor delas, né, que o valor ainda tá relacionado a essa questão da fertilidade. E e aí voltando para a maternidade, né, eh, a gente tem essa questão da perda de controle, porque de fato você não tem como prever a sua vida após um filho. Um filho ele sempre te desafia, né, ele nunca é o que você esperava que acha ele fosse, ele nunca age da forma como você acha que ele iria agir, ele te desafia de formas infinitas, né, e há uma necessidade de adaptação muito grande a partir do momento que você se torna mãe, né. Então de fato eu concordo com Lívia nisso que, a gente perde o controle ao ser mãe, e eu acho que a vida fica mais confusa, né, porque aqueles valores, aqueles princípios que a gente vinha trabalhando antes disso, né, então se a gente está se dedicando ao trabalho, isso muda, se a gente tem uma dedicação ao estudo, isso também vai mudar, uma dedicação exclusiva ali ao parceiro, né, eh, essa relação muda, é um terceiro elemento ali que entra e que faz, necessita de um ajuste ali naquela conformação familiar, e é um compromisso para sempre, como disse Mona Lisa pra gente, né, a maternidade é um compromisso para sempre. Antes de decidir, a gente deveria, né, se perguntar se a gente quer mesmo ser mãe, né, porque de fato é algo que não, mesmo que você consiga elaborar isso de uma forma muito bem
feita, a gente tem um compromisso que vai até o nosso fim da vida, né, com aquele filho. E é legal a gente buscar isso, eu lembro até nesse episódio, o quanto que esse maternar, ele é diferente no decorrer do tempo, né, inclusive até a Uhum. própria experiência de Mona Lisa, salvo engano ela teve filho com 20, com 30 e 40, né, Sim, foi, em 10 em 10 anos. E o quanto que esse processo foi diferente na vida dela, o olhar dela para com o filho, a forma, né, da questão da educação. Então o quanto que essa questão da experiência, do cuidado, ele vai se transformando quando você traz, né, que, mãe nunca deixa de ser mãe, nunca deixa de cuidar, mas o olhar ele vai se transformando, vai criando outros laços e o quanto que isso é bom sim. e é positivo, né. É. E aí voltando àquele nosso a nossa agulha que costura tudo isso aqui que a gente vai conversando, nesse momento onde você se torna mãe, é muito importante que você estabeleça consigo mesma uma relação de profunda intimidade, né, que o autoconhecimento seja realmente a base dessa relação, porque é a hora onde tudo se confunde, né. Onde eu acabo, onde começa o outro, quem está bem nessa relação, a gente tem que estar bem também nessa relação com o filho para a gente cuidar. A gente precisa saber estabelecer os nossos limites, porque senão a gente se perde nesse processo, né. Eu acho que é um momento que muitas vezes a gente para e pensa: quando que eu vou ter tempo para cuidar de mim, né? Quando que eu vou poder olhar para isso, para essa dor, né, que tá aqui dentro, a dor de ter que abrir mão de desejos próprios, a dor de precisar mudar o corpo, né, porque a maternidade muda o nosso corpo de uma forma inesperada, né, eh, e hoje tá mais difícil. Nunca volta a ser como era antes, né. Nunca volta e na verdade ele nunca fica do jeito que a gente nunca sabe como ele vai ficar, né. Sim, A gente vê muito hoje nas redes sociais as mulheres, as influencers que saem da maternidade com a barriga chapada, eu chapada. fico pensando: "Gente, eu tô aqui há 12 anos lutando contra a primeira barriga que eu ganhei, como é que essa pessoa consegue, né?". E ele é isso, assim, o cor aí às vezes é a amamentação, é o peito que cai, cada mulher vai viver uma dor com o corpo que é individual, né, acho que não tem como a gente prever. Né, e de fato isso é algo que impacta a gente, porque a gente tem essa eu era outra antes, né, hoje eu sou outra pessoa, né, nunca mais vou ser a mesma. A gente nunca volta a ser a mesma pessoa depois de ser mãe, Sim. né. É uma transformação física e é uma transformação também emocional, quando você traz também essa questão de se conhecer e entender, né, o limite do outro. Eu tenho vivenciado isso, né, ser Sim, mãe de menina é passar por tudo isso. Você tem a sim, experiência de ser mãe de menina e ser mãe de menino, e assim, eu acredito que é diferente. totalmente Né, quando diferente. você é mãe de menina, eu mesma tenho aprendido a lidar mais com o meu lado feminino, que era Uhum. algo que, assim, era muito desafiador, era muito complexo para mim. Eu fui criada a não ter tanto contato com o feminino, eu tinha que sempre estar mostrar que eu era mais sem cuidar dessa questão do feminino em si mesmo. E Sim, quando chegou uma menina que é toda vaidosa, que não sai de casa sem batom, sem o colar dela e sem a bolsa, e quando eu tô saindo chama: "Mamãe, cadê o seu salto, cadê o seu batom?", né, isso traz assim, desestrutura, me sim, desestrutura, mas ao mesmo tempo mexe e traz esse novo olhar. Né, o quão é importante essa relação, você se conhecer, saber os seus limites e o limite do outro, e não trazer as suas projeções para aquela criança, né. Então o quanto que, é importante sim, a gente essa questão do autoconhecimento, né, porque aquela criança depende desse nosso olhar, dessa nossa condução, até porque ela não sabe nada. E quando sim, você não deixa isso fluir, isso acontecer, a gente tem as consequências graves, né, como o mundo está vivendo. Então, o quanto que isso é importante. sim. E também a gente falar um pouco do quanto, essa dinâmica familiar muda com uma criança,
e tira um pouco da nossa fantasia, né, do amor romântico, né. Eu acho que a gente falou muito, foi um episódio lindo, que Uma foi o episódio 8, né, com Marcela, sobre, como a gente é impregnada com essa ideia de amor da Disney, né, um amor dos que felizes para supera sempre. um sofrimento eu acho isso engraçado que a gente ainda não tem, né, uma princesa mãe, né, que fica tem alguma? Princesa Que mãe? virou mãe? Não, Que não, mostra o do depois, pra não, gente ver como é que foi não. esse desenlace aí? Não, acho que tem uma, Qual? Ariel, que tem a Melody, só tem a Ariel. Eu acho que eu não assisti, não é da minha Tem época. tem. Eu só lembro dela quando ela ainda nem tinha pés. Só tem a Ariel que se tornou mãe. É, porque é algo interessante, né, pra gente pensar, né, por que que a gente acaba ali no Felizes para Sempre, Sim, eh, e como a gente idealiza esse amor romântico, essa figura do ser amado que traz salvação e estabilidade, e que na vida real nem sempre é assim, porque Marcela traz, assim, pra gente, que a segurança não está no outro, né, o amor, ele precisa responder às minhas perguntas pessoais, né, então é interessante isso, a gente não projetar no outro aquilo que é do da nossa projeção de amor, o que é o amor para mim, né. Eh, e nesse sentido a gente tem muita coisa que fo ao longo da do dos episódios foi trazendo pra gente, né, essa questão de onde eu fico, né, nessa relação, quais são os limites que eu estabeleço, qual a quem eu quero agradar, né, a beleza é pra mim ou é para o outro, né. e até as próprias projeções que você faz, eu lembro que ela falou que hoje as pessoas estão se relacionando através de um checklist, a pessoa precisa ter N características, tem que ter várias qualidades para que eu possa me relacionar. E a gente entender que o outro também é cheio de defeitos e Sim. de qualidades, então a gente precisa entender, né, que o outro também é gente e que vai ter perrengue, que vai ter sofrimento, que vai ter decepção e que vai ter frustração, porque a gente tá num caminhar de que isso não é mais permitido. Você Uhum. sofrer, você se frustrar e você se decepcionar. Que o amor é lindo, é belo e é romântico, né. Sim, sim. Então ela foi um episódio que me marcou muito, porque ela trouxe essa reflexão do quanto que é importante a gente reconhecer aquilo que a gente precisa, mas também aceitar que o outro é diferente, né, e através dessa diferença nasce sim esse amor, a Uhum. convivência e a intimidade, que o amor cresce nesse sentido. Então foi muito legal, essa construção. E aí dá pra gente fazer também, re o último episódio de Renata, né, que a gente traz a questão da Da sexualidade. sexualidade, verdade. Que é algo que a gente fala pouco, infelizmente, né, mas que também um fio condutor aí dessa trajetória de vida da mulher, né. E que hoje o que eu acho que mais, eh, a palavra que está mais conectada à sexualidade para a mulher é a liberdade, né, Sim, é a liberdade de você poder se conhecer, eu estava ouvindo também sobre isso e é algo que para mim eu tenho, né, vivido, porque minha filha está entrando aí na adolescência, né, ela faz 13 anos o ano que vem, e eu pensando assim, quanto hoje a gente consegue conversar com, nossos filhos, né, e que antigamente tudo era não muito se falava. velado, né, então, hoje a gente consegue, assim, dizer como vai ser, as mudanças que vão acontecer no seu corpo, né, como vai ser, a menstruação, como que vai ser as primeiras conexões, assim, amorosas, né, como é que porque antes não se falava disso, era tipo, era tudo muito proibido.
né, eu conversando com ela até esses dias, sobre as coisas que eu vivi com a minha mãe, de às vezes ligar para fazer uma pergunta de alguma coisa e Não ser se conversava, não reprimida, falava. não, havia um constrangimento, né, e hoje não, hoje a gente consegue falar sobre isso, até a gente, assim, que na verdade ainda causa muito constrangimento. Eu me lembro que quando a gente fez o episódio com Renata, eu saí muito feliz do episódio, porque eu percebi que a gente podia conversar sobre aquilo e falar Por sobre aí. várias coisas, inclusive sobre vibrador, que ela fala com uma naturalidade, É, com assim, leveza. e ela falou: "Não, mas eu puxo o assunto em qualquer lugar, né", e que Qualquer a vez. gente pode fazer isso, que é permitido, que a gente não vai ser julgada por isso, né. Então acho que a liberdade é uma palavra-chave aí nessa temática. Sim, e para mim foi muito esclarecedor, porque quando a gente fala de sexualidade, a gente sempre se atrela à questão do ato em si sexual. Mas mais uma vez, ela meio que abriu a minha mente, né, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de energia, a gente está falando de vida, e entra aí mais uma vez a questão do se descobrir, né, do se conhecer, o que que para mim é bom, o que que para mim é importante. E uma coisa que também chamou a atenção nesse episódio foi a troca com o parceiro, né, o quão é importante essa comunicação, o quanto que é importante você se conhecer, mas também você conhecer o outro, e entra também dá para fazer essas conexões, tanto no ato em si e no próprio relacionamento, que é o que Marcela também traz, né, então é importante a comunicação, a troca, a você falar, a você ouvir, e a gente tem perdido isso. A Sim, gente, né, tá tão focado no celular, na vida do outro, nas comparações, que a gente não se permite mais ter essas trocas, ter essas conversas, né, com os nossos parceiros, e o quão isso é importante, o quanto que a gente pode colher bons frutos nessa perspectiva. Então, assim, sim. foram episódios que me marcaram muito e que trouxeram bastantes reflexões e mudanças até no meu na minha forma de ver e viver a vida. Foi muito legal. Sim, ela fala assim que preliminar é tudo que você faz no dia, né. Sim. E eu achei muito muito bacana que a gente possa dizer isso aí para todos os homens, que a gente, começa muito antes do que eles É, imaginam, o bom né. dia do WhatsApp já faz toda a diferença, É, né. exatamente, muito importante. Inclusive é uma das coisas que a gente pode trazer nos próximos episódios, é ouvir essa voz masculina, né, trazer uma opinião Sim, masculina referente a todo esse processo. com certeza, importantíssimo. Eu acho que agora a gente, assim, das vivências que nós tivemos, a gente pode trazer agora vir para a questão da saúde, da prevenção e do cuidado, porque falar de envelhecimento é falar disso, né. Então nós tivemos pessoas aqui experientes e que trouxeram muitas informações importantes, né, como Ludmila, como Daniele, e assim, trouxeram Ludmila referente à questão do cuidado com o coração, né, as informações que ela trouxe, e é bom a gente falar, trazer, né, o que a gente vivenciou, os aprendizados. Então, a Uhum. questão é melhor prevenir do que tratar, né, o que vocês nós profissionais de saúde, a gente precisa trazer essa conscientização, e que esses cuidados, eles começam desde quando a gente nasce, né, o nosso estilo de vida, os nossos hábitos de vida, e o quanto que isso impacta. Tá é muito meme aí nas redes sociais que a gente vê, né, que a demência, ela não começa nos 80, ela começa nos 20, nos seus hábitos, que o problema de coração não aparece com os 40, mas sim nos 15 anos. Então, é importante a gente falar sobre isso e trazer essa consciência, né. Na verdade, eu acho que a saúde, de ponto de vista global, esteve sempre presente em todos os episódios, né. Mas a gente falou disso com mais ênfase nos episódios que nós fizemos, né, nós duas, e nos episódios da nossa do nosso quarteto lá dos Cavaleiros do Apocalipse, Sim, né. E falamos também um pouco disso com Fernanda Peçanha, né, sim. que a gente fala sobre a alimentação, né. E isso é importantíssimo, acho que os nossos hábitos de vida, eles são essenciais para um envelhecimento saudável, né. Então se a gente
tem um olhar muito cuidadoso, né, para o nosso corpo, para a nossa mente, para a forma como a gente interage com o ambiente, com o mundo, a gente vai construindo a saúde, né, global, que vai permitir que a gente envelheça de forma saudável, né, e feliz. Então isso é algo importante, a gente está sempre conectado a esse sistema de valores que a gente vai construindo desde a infância, né, com os hábitos que vêm da família, e a alimentação tá dentro desse universo. Eu acho que Fernanda trouxe para a gente lições valiosíssimas, né, eh, que a gente precisa olhar para nossa alimentação de uma forma franca, Sim, né, a gente optar por coisas, saudáveis, entendendo que aquilo é uma forma de eu honrar o meu corpo, né, de eu nutrir, o meu corpo, sim, né, e que alimentação e nutrição são coisas distinto. distintas, né, mas que isso também tem que vir acompanhado de um equilíbrio, né, da gente se permitir também comer com prazer, né, ter prazer na comida, entender que o nosso corpo tem mudanças, especialmente a mulher, e aí eu volto também para o episódio de Jaque, né, que é as mudanças hormonais, da perimenopausa, as mudanças hormonais do próprio ciclo, né, da mulher, né, independente da idade, quando a mulher cicla, ela tem mudanças hormonais que afetam o desejo relacionado à comida, né. Então pra gente desenvolver uma relação com a comida que seja uma relação saudável. E a gente falou disso também com Roberta. Sim, Se lembra? sim. Roberta trouxe diversas reflexões importantes e desse contato com a comida, né, o quanto que a questão também emocional está envolvida, né, essa Aham. relação emocional de comer para não eu não vou de engolir as minhas emoções, o quanto que a gente precisa ter cautela nesse sentido, né. Exatamente, né. E que a saúde, ela não é só o que você come, né, e como você come, o que que aquilo significa para você, a relação que você, desenvolveu com esse alimento que vem lá, né, da infância também, se é um sistema de compensação, se, né, que muitas vezes não é só a força de vontade que vai fazer a pessoa, se alimentar menos e melhor, né, então que a gente precisa desse olhar atencioso também para as mulheres que sofrem de obesidade, né, então eu acho que Roberta trouxe muitas informações científicas sobre a Sim, necessidade, às vezes, da gente entrar com tratamentos, né, medicamentosos, que a gente está vivendo esse momento em que todo mundo acha que vai resolver, né, problemas alimentares com medicamento, que não é para todo mundo, que não é sem acompanhamento, né. Então a gente precisa ter esse cuidado também quando a gente fala de alimentação, de corpo, de, padrões estéticos, né, que isso é muito complexo e tem um lugar muito central na vida da mulher, né, que para a mulher esses padrões são mais rígidos e também é bem mais difícil, né, porque tem as questões hormonais que afetam, então é mais difícil essa relação também para a mulher. sim. E para mim trouxe diversas reflexões nesse sentido e me fez ter um outro olhar sobre essa relação com a comida, né. Inclusive eu até trouxe algumas experiências que eu vivenciei esse ano, de tirar o açúcar, eu fiquei 2 meses sem ter acesso ao açúcar, mas quando eu coloquei o açúcar de volta, meu Deus, foi o então, o quanto que não é só o ato de comer, é por que eu estou comendo, para que Sim, eu estou comendo e o quanto de emoção eu coloco naquilo ali, né, o quanto que eu estou colocando pra dentro, algo que não é de fato não me pertence. Então, trouxe diversas reflexões e acho que vale a pena, viu gente, a gente voltar lá, você que não assistiu,
todos esses episódios, olha o quanto de coisa que a gente falou, o quanto de experiências que a gente trocou, Sim. de quantas vivências, né, que essas mulheres poderosas trouxeram. Então, se você não assistiu os episódios, volta lá, porque tem muita informação bacana, muita coisa que nos auxilia nesse processo de longevidade, né. Sim, Eh, a gente tem que trazer também, sabe o quê? A questão da intergeracionalidade, que foi um episódio que me marcou bastante, né, sim. de Rose. Vamos só falar um pouquinho, só para a gente não perder o fio da meada, que a alimentação vem aí lado a lado com a atividade física, Sim, né. sim, E Ludmila trouxe isso pra gente, né, não existe melhor remédio do que a atividade sim, física, né. Então pra gente cuidar especialmente do nosso corpo e também do nosso coração, são as doenças que mais matam, né, que mais matam mulheres, são as doenças cardiovasculares, elas são silenciosas, então a melhor forma da gente, eh, remediar é de fato prevenir. Então, atividade física, alimentação saudável, reduzir toxinas, né, não ela até falou, né, a gente está aqui hoje cometendo o nosso pecado, não existe dose segura de álcool, nem uma tacinha de vinho, né. Então realmente a gente precisa ter esse cuidado, com o nosso corpo, né, para que a gente possa viver de forma saudável, porque também não é só contar anos, né, a gente viver bem de forma saudável, até o último dia da nossa vida. E só continuando, antes da gente falar da intergeracionalidade, a gente fala um pouco do adoecimento também, né, sim, porque às vezes, como eu falei, você vai ter intercorrências ao longo da vida e vai vir o adoecimento, né. Então a gente teve 2 episódios que me marcaram muito, que a gente falou sobre isso, um foi com Daniele, que a gente falou do câncer, né, e da importância da gente ter uma vida espiritual, né, sim, ao longo da ativa. vida também cultivar esse senso de pertencimento ao o sentido da vida, que não necessariamente é uma religiosidade, mas pode também ser uma religiosidade, para que a gente possa passar por essas intercorrências na vida de uma forma mais tranquila, né, ter essa resiliência. E outra que a gente falou muito foi de Nájila, né. Sim. Conta um pouquinho, o que que você lembra? Não, pra mim o episódio de Nájila foi muito forte, até porque existe uma relação, né, de amizade, de ter passado com ela junto o processo vivenciado, né, afinal ela teve o diagnóstico de Parkinson precoce, e o quanto foi lindo e emocionante vê-la ressignificar todo esse processo, né, a transformação de um diagnóstico, né, que poderia, entre aspas, ter acabado com a vida dela, né, mas Sim, trouxe um outro olhar, trouxe uma outra vivência, ela se reconectou com as questões familiares, trouxe até uma nova profissão. Hoje ela é consteladora, né, sim, sistêmica e trouxe a questão também, ela associou, a questão da profissão dela, que ela é médica veterinária, e essa relação familiar. Hoje ela é consteladora sistêmica com cavalos, sim, né, então foi muito linda ver o quanto que, esse processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento pode transformar e ressignificar a dor e o sofrimento, sim. né. Então, assim, a forma como ela fala, a experiência que ela trouxe, nossa, para mim foi uma honra tê-la aqui conosco. Foi muito marcante, esse episódio foi lindo demais. Sim, Eu queria deixar 2 frases de Nájila pra gente, eh, gravar no nosso coração para sempre, assim, né. O adoecimento é um lembrete de que a gente precisa olhar para algo que não está bem. Eu falo muito isso aos meus pacientes, né, o corpo fala. Se ele tá querendo te mandar uma mensagem, né, de que algo precisa mudar em você. E se você consegue entender essa mensagem e ressignificar ali, há muitas possibilidades dentro do adoecimento. E outra que ela falou é: "Vamos reclamar menos e agradecer mais. sim, A vida é como é, vamos acolher, aceitar e nos adaptar".
E é isso, né. E falar de envelhecimento é sobre isso, é Sim. sobre aceitar que esse é o melhor caminho, e aí tem várias frases, depois eu vou pedir para colocar para vocês, porque tem várias, em vários episódios a gente falou sobre isso, né. Sobre envelhecer e estar vivo, né. Sim. É uma oportunidade, né, da gente continuar, trazendo o nosso propósito ao mundo, trazendo a nossa mensagem ao mundo, nos conectando com as pessoas que a gente ama, que morrer jovem é uma tragédia, né, então Até porque muito a única legal. forma de você viver mais é você envelhecer, você só pode viver mais se você Exatamente, envelhecer. exatamente, exatamente. E nesse sentido, essa é uma mensagem que é nossa obrigação deixar para as gerações futuras, né. Sim, Por isso que esse episódio da intergeracionalidade foi tão legal, né, que a gente trouxe 3 mulheres de idades diferentes para conversar, e e aí eu acho que nesse episódio tem umas falas de Larissa, que era a mais jovem, sim, que me impactaram bastante, porque como é algo que a gente já vivenciou, às vezes a gente não dá muito crédito, né, porque a gente vivenciou e a gente sabe que isso vai passar. Mas que pra mulher jovem, às vezes, é um desafio também mostrar o seu valor, né. Você lembra dela falando sobre sim, isso? ela traz a experiência dela, né, o quanto que ela precisou mudar, até mudar a forma de se vestir, a forma de se posicionar, a forma de se falar, para ela ser reconhecida, né, para o potencial dela ser reconhecido na sociedade. Então, e isso mexeu muito comigo. E ela, a forma como ela encontrou de vencer Sim, isso, também é uma forma linda, né, que ela fala assim que a primeira forma de você a única forma de você construir algo, é primeiro você sabendo quem você é, né, estudando a si mesma, e depois estudando o mundo, né, então esse olhar atento às reações que a gente causa, a posição que o outro se coloca frente a gente, né, como eu me sinto, como eu posso me sentir de outra forma, né, então essa autoanálise, ela faz com que a gente consiga ir mais longe, né, aham. e isso é muito muito importante. E para essas gerações é muito desafiador, porque a gente pensava assim: "Eu vou viver 10 anos, em 10 anos eu consigo lidar com aquilo, com o mundo", só que o mundo muda a cada 2 Sim. anos. Então, realmente é um desafio ser uma pessoa jovem hoje em dia. E o que me chama a atenção, até porque eu admiro muito Larissa, né, a Uhum. trajetória dela, e a gente não tem percebido isso nos jovens de hoje em dia não, eu falo que ela é jovem diferente, né, que a gente entra aí nesse do "nem-nem", não sei o que eu quero, não sei o que eu faço, e perceba que todo esse movimento, mais uma vez a gente falou que a gente tá plantando, né, e se a Uhum. gente não planta agora, a gente não colhe depois, então assim, ela trouxe essa reflexão o quanto que é importante esse processo do buscar, do conhecer, do fazer, do agir, do ter autonomia, Sim, coisa que a gente não tá vendo aí nessa galera não, né, sim. então isso É, mexeu muito. é. E Nesse sentido também, eu lembro das falas de Gabriela, né, que fala justamente dessa dessa posição que ela ocupa, que ocupou e agora inclusive ela é vereadora, né, sim, então assim, posições de liderança que a mulher chega e o quanto isso é carregado de preconceito e as formas como a gente pode lidar com esse preconceito para vencer, né. Então ela tem uma frase dela que é muito legal, que ela fala assim: "O preconceito ele não nos paralisa quando entendemos que ele não é pessoal, ele é estrutural". sim, E é real isso, né, não é algo: "Ah, porque, eh, eles não reconhecem o meu valor". Não, eles não reconhecem o valor de sim, nenhuma mulher nessa posição, né, e que a gente precisa, eh ser firme ali, como Rose fala, né, mulher, as mulheres elas são virtuosas, que no original virtuosas querem dizer guerreiras, né, então, mulheres que vão à luta, né, então a gente se manter de pé, mesmo quando a gente está numa posição desconfortável devido ao preconceito ou à descrença.
Para mim foi um episódio marcante, porque eu pude perceber o quanto que essa intergeracionalidade é interessante, a visão de cada uma no seu processo de vida, né. Rose, eu acho que, Sim. traz essa questão da experiência e da resiliência, né, o quanto Uhum. você precisa ser forte. Gabriela, essa questão do posicionamento, né, de se posicionar, saber o que você é, saber o que você faz, saber a diferença e que você não pode abaixar a cabeça. E Larissa traz também isso, então assim, para mim foi enriquecedor, vale muito a pena, viu gente, a gente reassistir, inclusive eu vou reassistir. Sim, porque já tem tempo, a gente já tá esquecendo, né, que a memória hoje, Aham. quem é que tem memória boa? Tá difícil, né. E aí só pra gente finalizar então essa retrospectiva, e aí falando realmente dessa questão, de se posicionar no mundo, de se colocar no mundo, a gente teve um episódio onde a gente falou da imagem, né, com Sim, Elcimara, e Elcimara traz muito essa ideia de que a gente precisa trazer para o externo, ser intencional na forma como a gente se coloca, né, no mundo, nessa imagem, mas que essa imagem ela precisa representar aquilo que a a gente é. verdade, né, aquilo que a gente sente e que em relação ao envelhecimento, que a imagem ela tá aí para que a gestão da imagem está aí para que a gente potencialize a nossa beleza, não sem esconder as ações do tempo, Sim. né, mas que a gente possa estar bem segura com aquilo que a gente tem para mostrar no mundo. Foi um episódio também interessante, né, Anne? Sim, foi muito interessante. E assim, perceba gente, é crucial essa questão do autoconhecimento, né, de saber a nossa identidade, saber o que a gente é. Ai, toda hora você fala isso, Alessandra? Falo porque isso impacta de É um fato. mantra, né, É, até as pessoas entenderem, você vai é. repetir. E assim, é o conceito de saúde, né, porque a saúde não está ligada à ausência de doença, mas o que você a correlação que você faz com o bem-estar físico, emocional, espiritual. Então você precisa saber, né, o que você é, o que você quer e para onde você está indo, porque se você não sabe isso, aí você fica aí à deriva. Exatamente, exatamente. E aí só para a gente finalizar, né, aqui essa retrospectiva, você vou citar a Alessandra aqui, né, eh, hoje os padrões estão nas redes sociais, a gente se compara muito e esse processo de comparação fere a nossa autoimagem e a nossa autoestima, né, e é verdade, acho que a gente precisa repensar o nossos né, a nossa forma de estar no mundo e a comparação, ela nunca é benéfica, né. A gente precisa criar os nossos próprios padrões e entrar nas nossas próprias caixinhas, né, não é verdade? Ter a nossa caixinha é fundamental para a gente se sentir bem. Se sentir bem, significa não sofrer, não tá vai ter dias bons e vai ter dias Sim, ruins, e isso é importante, a gente precisa saber lidar com isso. Mas a gente precisa se reconhecer enquanto ser humano e único. sim, Né, nós somos tudo é muito subjetivo, tudo é seu, e você é uma mistura de diversas coisas, sim, então é importante a gente saber estabelecer esses limites, que muitas vezes o que é do outro não te cabe, não te pertence, e você tá ali dando murro em ponta de faca, só vai te causar mal. sim. Então é importante a gente ter as nossas caixinhas e enfeitar a nossa caixinha da forma como a gente acha que é, né. Com certeza, com certeza. Como eu falei lá no início, eu vou citar a minha frase também, as pessoas que se afastam do seu sistema de valores trazem dores e doenças associadas a esse afastamento. Estar presente no próprio envelhecimento é voltar para aquilo que faz sentido para você. Então, acho que essa é a mensagem da retrospectiva para a gente deixar. Sim, é muito legal, né, quando a gente olha, assim, e vê o quanto que foi impactante
essas trocas, essas informações, o que essas mulheres poderosas trouxeram, esse olhar. Sim. Para mim mais ainda, né, assim, porque eu comecei a ter contato, inclusive era uma das perguntas que a gente fazia no início, É, né, quando é que você se exatamente. percebe que você está envelhecendo, Sim. né, então você traz muito essa questão de que o processo do envelhecimento ele começa na terceira década de vida, Uhum. e o meu olhar sobre isso tem mudado, né, eu percebi que eu estava envelhecendo quando eu comecei a ter contato com pessoas muito mais velhas, né, e então aí, traz uma retrospectiva no sentido de quão é importante a gente ter ações preventivas, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito, social, seja no âmbito emocional, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito espiritual, tudo isso a gente trouxe no decorrer, né, da nossa Sim. trajetória nesses 12 anos, ou 12 meses de 12 anos Onde que a gente chega lá. desses 12 meses de podcast, desses episódios, o quanto que é importante a gente ter esse equilíbrio, né, que Sim. não adianta só a gente focar em uma coisa e esquecer da outra, e o quanto que isso reflete no processo de longevidade, né, então, foi muito legal e espero colher mais frutos nos próximos episódios Sim. referente a isso. Agora, Ali, assim, eu fiquei pensando, a gente trouxe nessa retrospectiva o quanto a fala dessas mulheres potentes nos impactou. E agora eu queria saber, será que impactou a elas? Eu acho que sim. Então a gente quer ouvir, né, o que as participantes acharam desse momento conosco. E aí a gente fez algumas perguntas para elas. A primeira pergunta foi: o que participar do podcast Mulheridades despertou em você, pessoalmente e profissionalmente, sobre envelhecer feminino? Vamos ouvir o que Valéria falou? Vamos? Quando a doutora Joana e a Lei me convidaram para participar do podcast Mulher Idades, eu fiquei imaginando que eu vou falar sobre envelhecimento feminino. Me veio na mente, então, uma jornada de beleza, sabedoria e autoaceitação. Cada fase da minha vida cheia de experiências e de muito aprendizados, marcando naquele momento minha história profissional e como envelhecer no mercado de trabalho com 50 a mais. Porque nunca enxerguei ou imaginei ser uma atividade, apesar de ter me aposentado cedo com 57 anos. Hoje sou uma profissional do ramo de vinhos. Toda essa reflexão me fez muito feliz naquele contexto e naquela tarde. Eu achei tão linda essa mensagem dela, porque primeiro, você vê como há um estranhamento quando a gente convida as pessoas para falar sobre esse tema de Sim. envelhecimento, né. Meu Deus, o que que eu tenho para falar sobre isso, né. Eh, e ela encontrou uma saída linda, né, falar: "Bom, como eu entendi o meu envelhecimento, como foi, esse processo para mim, e a minha história, o que que eu tenho para ensinar para outras mulheres sobre isso, né, sobre esse reinventar-se através do trabalho". Eu achei linda a resposta dela. Sim. Muitas vezes a gente não se permite pensar sobre, né, a gente só Uhum. vai vivendo e não tem a consciência de que isso está acontecendo. Sim, é E verdade. como ela trouxe foi muito bonito. A segunda pergunta foi: depois da sua participação, houve algo que você passou a enxergar ou viver de forma diferente em si mesma, nas suas clientes ou nas relações do seu trabalho? Depois que participei do podcast Mulher Idades, me dei conta de quantas coisas eu já tinha vivido até aquele momento e de quantas coisas ainda posso realizar, desde que eu atualize minhas habilidades, seja flexível e adaptável ao novo mundo, mantenha minha rede de contatos sólidas e fiéis e, principalmente, cuidar da saúde física e mental. Isso é muito importante. Uau! Uau, né. E a gente vê isso acontecer mesmo nas mulheres que passaram por aqui, né, a gente vê que elas têm um carinho maior por esse tema depois Sim, que elas passam e o quanto elas se colocam isso em prática mesmo. Valéria é uma pessoa que faz atividade física, que tá em grupos de mulheres, que se mexe, tá sempre ativa. viajando, né, tá com a sua família, tá comemorando a vida, né, e isso é muito legal. Sim.
A próxima pergunta foi: como foi para você fazer parte dessa rede de mulheres que compartilham histórias, saberes e afetos sobre envelhecer com consciência? Participar dessa rede de mulheres que compartilham histórias e sabedorias foi fantástico. Amei. A gente às vezes termina o nosso dia a dia se afundando nos nossos sucessos ou insucessos, e de repente a gente conhece mulheres maravilhosas que passam pelos mesmos problemas e obstáculos, e vamos ali trocando ideias e nos inspirando nas histórias de vida de cada uma, que ali está presente. É um sentimento de acolhimento e o entendimento que estamos envelhecendo, com muita sabedoria, gente. A mente está muito mais adiante do que a beleza do nosso corpo. Poxa, lindo, né? Lindo. E que a gente coloque sempre essa ideia no centro, né, de que estarmos conectadas, estarmos em rede, fazermos parte de um grupo ajuda no processo, né. É é muito impactante isso. Sim. E assim, todas elas que passaram por daqui deixaram uma marquinha, né, deixaram a marca, Uhum. deixaram uma história. Sim. A última pergunta é: que mensagem ou desejo você deixaria para as mulheres que ainda vão descobrir o podcast Mulheridades e talvez se reconhecer nele? Vou dar uma dica para vocês, mulheres, 40 mais. Participe do podcast Mulheridades, vocês vão se redescobrir. Vão ter um olhar sobre a vida de vocês de outra forma, porque é ali que a gente descobre que temos um potencial enorme. Não será a idade que vai nos definir como mulheres empreendedoras, mães, avós, esposas e amigas, mas será um momento de reflexão. E sempre digo que, na vida, a gente precisa de um propósito e de um despertar. Obrigada, doutora Joana e Ali. E a minha parceira no dia, Renata, você realmente é fantástica. Você é uma inspiração para todas nós, mulheres, e eu desejo muito sucesso para você. Fiquei muito emocionada. Beijo. Ah, que Muito linda. lindo, A né. gente que agradece, né. É, muito bem. Quem é a próxima? Vamos ouvir? A Lila mandou um vídeo pra gente, vamos ver o vídeo de Lila. Participar do podcast Mulheridades, pessoalmente e profissionalmente, foi, assim, muito impactante para minha vida, porque, ali eu pude, assim, perceber o quanto existem mulheres incríveis, diferentes das iguais. Mulheres que estão na fase 40 a mais, aprendendo, entendendo, compartilhando e vivendo essa fase. Participar enquanto entrevistada também foi, assim, desafiador e uma honra poder estar compartilhando com o que a estética trouxe para minha vida, né, durante esses anos de caminhada. E a mensagem que eu quero deixar para você que ainda não conhece esse podcast já coloca na sua agenda, porque a cada episódio nós mulheres 40 a mais saímos mais enriquecidas e agraciadas com tanto conhecimento. Uau! Ah, ela é muito linda, né, e uma parceira, assim, eu acho que se eu chamar 10 vezes, Lila vem 10 vezes, né, e vai enriquecer nas 10 vezes, nunca Sim, vai ficar repetitiva. ela sempre traz experiências e conhecimentos. Foi muito bom ter. Muito bom mesmo. Agora a gente vai ouvir de Gabriela. Gabriela mandou o texto, não fez? Foi. Vamos ler o que Gabriela trouxe? Vamos ler. Então Gabriela conta aqui pra gente que participar do Mulheridades me trouxe uma certeza muito íntima. Envelhecer é um privilégio que exige coragem. Pessoalmente, foi um chamado para olhar minhas próprias camadas com mais respeito, entendendo que cada fase traz uma força diferente. Profissionalmente, reforçou em mim a responsabilidade de abrir caminhos para que outras mulheres não precisem pedir licença para existir. Que envelhecer não seja sinônimo de silenciamento, mas de voz firme. Muito lindo isso, né? Uau! Muito. E depois da participação, ela disse que ela passou a observar como nós mulheres nos cobramos demais até do tempo. Percebi isso nas minhas relações, no meu trabalho e até no espelho.
Entendi que há uma dignidade própria em cada marca, cada conquista e cada renúncia. E também passei a reconhecer mais nitidamente nas outras mulheres, nas que atendo, nas que encontro no dia a dia, essa luta silenciosa para conciliar potência e vulnerabilidade. Isso mudou minha escuta, meu olhar e minha própria forma de me colocar no mundo. E é isso mesmo, né, que acontece com a gente. Sim, toda vez que a gente recebe e escuta também essas experiências, Sim, né. sim. E ela diz que participar desse grupo de mulheres, dessa rede, foi como sentar numa roda antiga, daquelas que nossas avós faziam, onde ninguém precisa provar nada, só viver, contar, aprender. Sentir essa rede me mostrou que o envelhecer feminino não é uma travessia solitária, é coletivo. Cada relato é um espelho e, ao mesmo tempo, uma mão estendida. É bonito perceber que existe sabedoria que só floresce quando a gente se permite dividir o que já doeu e o que já nos fez levantar. Uhum. Que a gente pudesse fazer sempre nessas É. rodas, eu acho que a gente teria uma vivência do envelhecimento bem menos dolorosa. E ela deixa como mensagem que as mulheres escutem sem pressa e sem medo, que entendam que não existe atraso para se reinventar e que cada história que ouvirem ali pode acender algo dentro delas, que envelhecer com consciência é escolher ser dona da própria narrativa, com afeto, firmeza e verdade. O meu desejo é que elas encontrem no podcast aquilo que toda mulher merece: acolhimento e coragem para continuar escrevendo sua própria história. Uau, muito, muito, muito obrigada, Gabi. Adorei, assim, Gabriela é uma mulher inspiradora e que leva a nossa mensagem para lugares que a gente não consegue atingir, né. Sim, com certeza. Agora a gente vai ouvir não, né, ler o que Nájila trouxe. Ela mandou um áudio e quer o áudio? Vamos passar o áudio então? Pode. É porque na voz dela fica mais emocionante. Claro. Deixa eu botar aqui. O podcast Mulheridades simboliza um despertar profundo e acolhedor para quem participa. Assisto os episódios e eu sou grata a Lê e Joana pela honra que me deram de ser uma das convidadas. O Mulheridades reforça a ideia de que o envelhecimento é uma jornada plural, cheia de nuances, e que a busca por um padrão único é exaustiva e irreal. Participar de um episódio deu-me mais coragem para abraçar minhas próprias transformações e reforçou a responsabilidade de levar essa missão para a minha vida, incentivando outras mulheres a enxergar essa fase não como declínio, mas com um ápice de sabedoria e liberdade. É incrível como a Moralidades reforçou uma mudança na forma como eu ouço histórias de outras mulheres. Passei a dar um valor ainda maior às histórias de resistência e reinvenção das mulheres mais velhas. Minha alma sente e propaga que a diferença está na paz, e não há necessidade de voltar ao tempo, mas sim reafirmar a própria identidade, com a sabedoria que a idade traz, e assim celebrar as conquistas e o caminho percorrido. Acredito que minhas relações ficaram mais ricas, com menos julgamento, mais escuta ativa e troca de aprendizados entre gerações. Fazer parte dessa rede de mulheres foi como encontrar um oásis de autenticidade. Foi uma experiência extremamente nutritiva e inspiradora. Mulheridades é um movimento de sororidade madura, onde a vulnerabilidade é força e não fraqueza. É um espaço seguro onde se pode falar abertamente sobre medos, alegrias e as complexidades do envelhecer, livre da pressão social. Esse projeto, Mulheridades, é seguramente uma troca de saberes e afetos. É o verdadeiro antídoto contra a invisibilidade que a sociedade tenta impor à mulher madura. Para as mulheres que estão prestes a descobrir o Mulheridades, meu desejo é que este podcast seja um espelho e um abraço. Permitam-se mergulhar nessas histórias. Vocês não estão sozinhas nessa jornada. O envelhecer não é um erro a ser corrigido, mas uma obra-prima em constante construção. A cada episódio, vocês vão encontrar uma nova ferramenta para desconstruir medos e abraçar a mulher poderosa que se tornaram. Que vocês possam se reconhecer, se inspirar e, acima de tudo, se amar em todas as suas idades.
É muito Uau! lindo, né. Muito lindo. Emocionei. É. Eu acho que pra gente é muito importante ouvir esses, eh, depoimentos, né, porque muitas vezes a gente faz o trabalho sem saber se tá atingindo, né, Sim. algum objetivo, se tá chegando nas pessoas, e imagino que se tá impactando as pessoas que vieram, provavelmente impacta outras mulheres também, né. Sim, Isso é muito legal. Quem é muito a bom. próxima? Mona Lisa. Olá, meninas. Foi muito interessante participar do Mulheridades. É sempre muito potente ver outras mulheres refletirem sobre o envelhecimento e fazer parte, desse coletivo de mulheres que pensam sobre o que é ser mulher, o que é envelhecer, me fez refletir, sobre o quanto juntas podemos mais. O quanto temos, que nos juntarmos, o quanto temos que valorizar o coletivo, o quanto temos de potência, quanto somos e estamos juntas. O Mulheridades comprova isso e faz com que possamos, nos sentir parte de um todo, eh, de reconhecer o quanto tem de mulheres que podem somar-se umas às outras. Parabéns, Joana, parabéns, Alessandra, pela iniciativa. Parabéns a todas as mulheres que fizeram parte desse podcast e o quanto as peças, quando se juntam, fazem com que o todo seja muito maior do que um mais um. É um quadro que ainda pode ser agregado de muitas outras peças. Então, que outros anos venham deste podcast, que outros episódios sejam somados a este primeiro ano e que outras muitas mulheres possam enriquecer muito mais esse mosaico tão bonito que vocês construíram. Parabéns. Ai, que Uau, lindo. que linda. Obrigada. A próxima é Marcela. Nossa, foi um convite delicioso, né, feito por Joana e Alessandra para mim. E os meus estudos, eles são estudos muito dentro de um tempo, né, eu falo muito sobre a identidade de ser mulher, de nomear-se mulher, de tornar-se mulher, os impactos que a gestação faz na identidade de ser mulher, então eu fiquei durante muito tempo nesse mergulho profundo, dessa cisão, nessa pangeia entre ser mulher e as mulheres que me habitam e organizar isso nessa identidade que me constitui. Então foi muito legal quando elas me trouxeram a dimensão do envelhecer, né, por várias perspectivas aí que eu não tinha talvez feito essa correlação. Então foi um convite mesmo a um mergulho mais extenso, é como se eu estivesse levando as mulheres a aos meus estudos a uma outra dimensão. Obrigada, foi massa. A gente que agradece, foi uma contribuição muito Muito, foi importante. lindo o episódio dela. E a pergunta 2. Com certeza, a minha participação me trouxe um novo ângulo, né, é como se eu tivesse ampliado um pouco a perspectiva do olhar. Acho que ser mulher e pensar no ser mulher já me dava sensibilidade para isso, mas eu acho que, olhar essa dimensão de constituição do tempo, me fez sim, olhar para as minhas pacientes, olhar para mim também, né. Eu acho que eu tenho pensado no envelhecer em meu corpo, nas marcas, nas estruturas do que eu sou aí de um jeito muito mais potente, assim. Então foi muito bacana, foi de fato um convite. Eu acho que não tem como, né, não sair impactado Sim. né, desse convite a pensar. Eu participei logo no iniciozinho
dessa temporada, e acho que fui talvez a segunda ou terceira pessoa, e as mulheres que vieram depois de mim, nessa temporada, foram mulheres que eu admiro muito. Então fazer parte dessa rede muito me honrou, né, porque são mulheres que pensam o feminino e a dimensão da sexualidade, da saúde mental, da a imagem, do poder, né, nessas variáveis todas que vocês trouxeram de um jeito muito que eu acredito. Então foi uma grande honra fazer parte dessa rede, né, me trouxe muita autoconfiança também de quem eu sou. A gente que se sente honrada, né, Né, com pela certeza. pela contribuição dela. Eh, eu deixo como mensagem para as mulheres que virão, primeiro que, estar entre mulheres é sempre uma grande força, né, então, um podcast de mulheres para mulheres é uma grande força. Então eu acho que é uma dimensão reflexiva, emocional, de conexão, de desenvolvimento de autoconfiança muito forte, né. Então eu desejo que elas, como eu, mergulhem, né, porque ainda que a gente saiba muitas coisas sobre a gente, estar com outras mulheres nos dá muito mais perspectiva de quem somos. Muito legal. Muito legal. A próxima é Fernanda. Fernanda mandou os textos, né, respondendo à primeira pergunta. Participar do podcast Mulheridades como nutricionista que acompanha mulheres em tantas fases da vida me renovou, pois conversando abertamente sobre envelhecer, ficou claro como essa fase pode e deve ser vivida com consciência, liberdade e autoestima. Pessoalmente, foi como abrir uma janelinha interna e perceber o quanto eu, como mulher de 40 anos, também estou vivendo minhas próprias transições com mais leveza e verdade. Me identifico muito com ela, assim, porque realmente acho que falar sobre isso traz muita segurança para a gente seguir em frente nesse processo, né. Ser 40 mais é desafiador, sim, na nossa sociedade, mas é extremamente potente se a gente Sim. consegue caminhar por esse caminho árduo aí com leveza, tranquilidade e alegria, e vamos que vamos. Ela passou a olhar ainda mais a jornada das mulheres com um olhar de respeito e cuidado ampliado. Entendi que cada mudança no corpo, no humor, na rotina é um convite para nos reconectarmos em mim. Despertou uma vontade de viver cada fase com mais intencionalidade e no consultório isso se traduziu em ainda mais escuta, acolhimento e individualidade no cuidado. Amo ouvir isso, porque é isso, né, nenhuma mulher é igual a outra, não existem, fórmulas prontas, especialmente falando de nutrição e alimentação, a gente precisa ter esse cuidado de acolher, escutar, entender a relação que essa pessoa tem com o corpo, com a alimentação, então fico muito feliz que isso tenha impactado a ela, né. Foi transformador. Compartilhar experiências sem filtros, com coragem e afeto, faz a gente lembrar que ninguém envelhece sozinha. Existe uma rede silenciosa e poderosíssima construindo outro olhar sobre essa fase. Fazer parte dela me trouxe força, troca, aprendizado e principalmente a certeza de que quando mulheres se unem, a gente redefine o que é amadurecer. Uau. É. Muito. E ela deixaria um abraço em forma de convite. Permitam-se ouvir e também se ouvir. O podcast Mulheridades é um espaço de acolhimento, aprendizado e cura. Que cada mulher que chegar até ele se sinta amparada, representada e inspirada a viver seu próprio processo de envelhecer com menos cobrança e mais gentileza. Envelhecer é uma construção e pode ser bonita, consciente e cheia de potência. Sou muito grata e me sinto honrada pela participação. A gente que se sente honrada com a participação dela, que é uma profissional maravilhosa, né. E ouvir todos esses depoimentos nos trazem uma responsabilidade muito grande, né, e o É quanto que verdade. trouxeram impacto na vida delas e de outras mulheres. É verdade. Agora a gente vai ouvir não, ler o depoimento de Ana. Crescemos acreditando que não envelhecemos, resistindo a isso e envelhecer não é nos
e o envelhecer não nos é ensinado. Envelhecer soava para mim como chegar no fim do túnel e que eu não tinha mais saída. O podcast me mostrou que o envelhecer feminino é pertencimento, que sou parte integrada de algo maior, de um universo que se enxerga como parte importante de um todo, de mulheres que se acolhem, que se protegem, que sofrem as suas dores e a dor da outra, mas através de uma conexão maior, que se apoiam e seguem acreditando no seu potencial e se refazendo. Não foi romantizar, foi tomar as devidas providências médicas e emocionais. Diria limpar a casa, arrumar os cômodos, jogar fora o que não servia mais e comprar novas coisas. Tomar um banho, arrumar-se e sentar-se na poltrona, sentindo a beleza de cada coisa, inclusive a nossa. Envelhecer é vida, como diz minha mãe, só não envelhece quem morre. E cá estamos nós, cheia de vida. Então vivamos da melhor forma, com honestidade, realidade, beleza e realeza por mais mulheridades em nossas vidas. Uau! Uau, Gerou uma transformação, né? linda, linda, linda. A próxima é Ludmilla. Ludmilla mandou um texto pra gente, né? Quero mais uma vez agradecer o convite para participar desse projeto tão especial e parabenizar vocês pela iniciativa de criar um espaço dedicado a oferecer informações de qualidade sobre saúde para mulheres. Participar do Mulheridades despertou em mim um olhar mais leve sobre o processo de envelhecer. No programa, quando fui questionada sobre minha própria vivência, acabei destacando as dificuldades e incertezas. Mas, quando Joana comentou sobre como costumamos associar o envelhecimento apenas a perdas, parei para refletir sobre os ganhos que os anos também nos trazem. Desde então, tenho buscado cultivar essa nova perspectiva, estudado mais sobre o tema e compartilhado essa visão mais cuidadosa e gentil com minhas pacientes, amigas e familiares. Em tempos em que tantas informações equivocadas sobre saúde circulam amplamente, ter um podcast produzido por duas profissionais competentes e comprometidas em trazer conteúdo sério e de qualidade é realmente fundamental. Para todas as mulheres que já estão aqui e para as que ainda vão chegar, deixo minha mensagem. Procurem profissionais de saúde competentes, alimentem-se bem e pratiquem atividade física regularmente. Cuidar de si é um ato de amor com quem nos ama e, para cuidar dos outros, precisamos primeiro cuidar de nós. Um abraço e fico na expectativa pela próxima temporada do Mulheridades. Uau! Muito Obrigada. lindo. Muito obrigada, Lude. E agora a Renata. Ser convidada pelo Mulheridades para participar desse podcast com Joana e Alê sobre sexualidade foi fantástico para mim. Me fez querer estudar cada vez mais o tema e tenho ajudado ainda mais mulheres, sobre o assunto. Essa percepção do envelhecer com saúde, com energia, com disposição, com vontade de manter não apenas a vida sexual ativa, mas a sua vida, você se sentir e querer ser ativa, saudável, durante toda a sua vida, durante o envelhecer. Foi um chamado para mim, para eu despertar para o meu processo de envelhecimento. Eu não sei se eu comentei, mas eu sou uma mulher de 40 anos que já estou nesse processo de pós-menopausa, e o podcast me fez todos os podcasts, não só o meu, né, sobre sexualidade, mas todos os podcasts me fizeram despertar para esse olhar do envelhecer com saúde e bem-estar. Muito bom. Depois do podcast, eu tenho visto com ainda mais consciência a sexualidade e as relações. Então, como eu tenho conversado
todos os dias com as pacientes sobre o assunto do podcast sexualidade e relacionamento. Eu tenho indicado o nosso podcast para as pacientes. As pacientes têm me dado um feedback de que assistiram com as parcerias e que foi muito interessante, que mudou o olhar delas, o agir, né, um com o outro e que tem melhorado muito a relação, que muitas pacientes sozinhas que não têm parcerias têm olhado para a sua sexualidade com muito mais consciência, cuidado, empatia. Então tem sido muito interessante falar sobre isso todos os dias e ainda mais consciência, ter ainda mais consciência, despertou ainda mais consciência no meu dia a dia. Eu falo que falar sobre sexo no consultório, sobre relacionamento no consultório, no dia a dia, com a parceria, com os amigos, isso faz a gente olhar para a nossa vida com muito mais consciência. Então, esse foi muito interessante, tem sido muito interessante, o podcast foi um sucesso, está sendo e vai continuar sendo, eu tenho certeza, que chegue, aos ouvidos de muito mais pessoas, porque é um assunto extremamente, importante para a nossa vida, nossa saúde, nossa felicidade e nosso bem-estar. É muito verdade isso, Só gratidão por ter sido convidada pelo Mulheridades para participar dessa primeira temporada, desse podcast, uma iniciativa fantástica, fantástica para trazer informação de qualidade, um bate-papo tão gostoso, é tão gostoso ouvir ao podcast, a gente passa uma hora que você não sente, parece que você está conversando ali, né, com Joana, a Lê e as convidadas, sobre temas que é muito importante para nós mulheres. Foi muito bom participar, é muito bom poder ajudar. Eu me considero uma cuidadora de mulheres, não só ginecologista, eu acho que eu sou uma cuidadora de mulheres, e para mim é muito, muito gratificante saber que eu melhorei a vida de alguém, com uma dica, com um despertar, com uma informação, eu sempre falo uma virada de chave. Então quando eu tenho esse retorno, às vezes eu não tenho um retorno que a paciente me fala mesmo, né, a pessoa me fala mesmo, mas quando eu sei, sabe, quando a paciente fala assim pra mim: "Nossa, mudou uma chave, aquilo ali que você falou mudou o meu olhar, a minha atitude", isso pra mim é extremamente gratificante. E participar do podcast, eu sei que já tive esse feedback de que muitas viradas de chave, aconteceu na vida de muita gente, eu tô muito feliz. Ah, que legal, muito bom saber. Eu desejo que quem ainda não assistiu, não ouviu, ouça. Cada podcast é uma imersão nesse mundo feminino que vai te ensinar, que vai te fazer ter um olhar com tanta consciência, conhecimento e empatia mesmo, né, pelo processo do envelhecer. A gente não se prepara, né, a gente só se depara com o envelhecimento quando ele chega, e o podcast é uma oportunidade para você se preparar, e não apenas se deparar com o envelhecimento lá na frente. Então, assistam, eu vejo como uma oportunidade. Muita gratidão à Joana e à Alê por essa iniciativa, em nome de todas as mulheres, vocês são mulheres fantásticas. Obrigada, obrigada por esse cuidado, por essa iniciativa, muito sucesso. Desejo para vocês muito sucesso. Um beijo no coração. Ah, que linda, obrigada. obrigada. Ah, fiquei muito feliz. E assim a gente encerra, né, Ale, a primeira temporada. Sim. Eu acho que a gente
é como uma mudinha, né, que você pega, planta, rega, e por mais que você imagine, você nunca sabe, qual a altura que essa árvore vai atingir, por quantos anos ela vai viver, quem vai poder desfrutar dessa sombra, né. E acho que o podcast é um pouco isso pra gente, né. Sim. A gente deu um pontapé inicial, a gente colocou o assunto na mesa, tiramos o elefante da sala, para que a gente pudesse conversar sobre esse assunto que é desafiador, mas é de extrema relevância para nós mulheres, né, de qualquer idade, né. O que era uma ideia, né, se fez real e trouxe diversas reflexões, trocas, informação, conhecimento. Ter contato com essas mulheres me trouxe um outro olhar sobre a vida, me trouxe, um processo até do autoconhecimento, e é o que você traz. A gente precisa cuidar, né? Sim. Cuidar, regar e perceber que isso traz impacto nas vidas das outras pessoas. Então, assim, a gente não tem noção, né, às vezes a gente tá aqui, a gente se esforça, é desafiador, né, às vezes a gente pensa até em desistir, mas quando a gente escuta essas mulheres e tem contato com pessoas, né, que tiveram impacto na vida delas, nos faz ter coragem para poder prosseguir e ver que o quão isso é importante, né. Com certeza. Agradeço a você por toda essa jornada, por essa caminhada. Sem você, isso não seria possível. Você é uma pessoa, como eu já trago em nossas conversas pessoais, você é uma pessoa que me inspira, né, a forma como você vê e vive a vida, as funções que você exerce, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto médica, 1 milhão de funções, enquanto professora, eu aprendo com cada uma dessas suas funções. E amiga, você, nesse 1 ano, a gente se aproximou mais, a gente já tinha um contato, mas a gente se aproximou e foi muito importante ter você nessa jornada. Você me ensinou com suas falas, com suas ações, com suas correções, né. Eu falo que você virou meu mentor e muito, muito obrigada por essa parceria. Imagina, eu que Muito agradeço, obrigada. eu acho que é muito mais uma troca, né, a gente tem, essa cumplicidade, a gente tem essa intimidade já, a gente consegue, equilibrar, né, essa balança de que é uma parceria, né, sempre tem uma hora que uma falha, a outra vai e coloca a mão para Sim. amparar, né, e eu acho que qualquer parceria, assim, antes de tudo, a gente tem um propósito comum. Eu acredito que nada acontece por acaso e como, lá no Homem-Aranha, né, grandes responsabilidades, né, então grandes poderes, grandes responsabilidades, então com certeza se Deus colocou essa missão da gente levar, o envelhecimento feminino, levantar essa bandeira aqui, né, para atingir onde quer que seja, foi por um propósito e eu sou muito grata porque sem você também talvez não tivesse acontecido. E também as escolhas que a gente foi fazendo no caminho, que foram muito assertivas, né, nos trouxeram até aqui. A gente nunca sabe quem vai desfrutar dessa sombra, Sim. mas eu tenho certeza que eu e você já estamos desfrutando, nossas vidas pessoais, Sim. trazendo essa consciência de como queremos envelhecer, como queremos ser mulher dentro dessa sociedade e a sociedade que a gente quer para a mulher que nós somos, né? Sim. Então, a gente já está transformando pelo menos as nossas vidas. Eu sou muito grata por isso. E vamos ver, né? Como será o futuro, a próxima temporada. Eu queria convidar você que está ouvindo, você que ouviu os episódios, manda uma mensagem pra gente. Dizendo como o podcast Mulheridades impactou a sua vida, quais transformações vieram dessa reflexão coletiva, porque essa rede ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Sim. Né? Cada episódio teve mais de 100 visualizações, né? Bem mais,
Então, com certeza, muitas pessoas ouviram e a gente quer ouvir vocês também. Com sugestões também para os próximos temáticas, para a próxima temporada, ou dizendo não, porque tá muito chato. Enfim, falem com a gente. É muito importante ouvir a voz de vocês. É isso. Obrigada. Obrigada por essa trajetória. A gente aguarda vocês. Até. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.